universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Canta comigo. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas venceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Cante conosco, pra sempre. Estremeceu, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande. Diga!
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cante. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Amém, a graça e a paz, povo de Deus. É muito bom ter você aqui em mais uma noite de sábado com a gente aqui, da Liga Jovem. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Continue nos acompanhando aí no decorrer do culto. E eu queria fazer uma oração com você agora, tá bom? Feche os olhos aí da tua casa. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pelo dom da vida, pelo dom da graça. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem feito em nossas vidas. Obrigado por essa equipe, Pai, que está aqui hoje, trabalhando, gravando, filmando, tocando, cantando louvores para a tua honra e glória, Pai. Ser conosco no decorrer de todo esse culto, que tudo que ocorra aqui seja somente para a tua honra, para a tua glória, para a tua graça. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Essa é bem conhecida. Você pode cantar conosco. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Cante conosco. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Assim, ó. Ainda que a figueira não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Se você puder agora ficar de pé aí da sua casa, tá bom? Afasta o sofá, afasta os móveis aí, os jarros, as coisas que dá para quebrar, pra gente cantar essa música bem animada agora, cantando e dançando pro Senhor. Isso aqui é assim, ó, é fácil. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e feito teu amor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor levantar e o levantar das minhas mãos. Eu te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o
história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou. A honra, a glória, a força e o louvor e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Boa noite, galera! Estamos aqui com mais um Se Liga para falar sobre o tema de julho. O tema de julho é modo avião. Quando colocamos o nosso celular em modo avião, nós perdemos as conexões de rede, de Wi-Fi, de Bluetooth, de dados móveis. Será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa vida espiritual? Fica ligado, porque nesses 4 sábados iremos abordar essa temática e você vai poder aprender mais sobre nossa vida espiritual, se é possível entrarmos em modo avião com Deus e o que fazer para resolver isso, né? Então fica ligado no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais no Instagram e nos acompanha sempre. Beijo, até mais! Graça e paz, queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o pastor Tony. Graça e paz, eu sou Linda, a esposa do pastor Tony. Desde já a gente já quer agradecer a Maria e a Sérgio por esse casal muito abençoado, muito amado por nós. E a Liga da Juventude da Primeira Igreja Batista de Boa Viagem. Muito obrigada, é muito bom estar aqui com vocês. Esse tema que vocês escolheram, gostei muito, né? Porque essa questão do modo avião, na verdade eu nem sabia muito bem para que servia, né? Às vezes a gente coloca, inclusive agora tá no modo avião, se a gente não ia conseguir gravar, né? Porque em várias tentativas da gente, né? A gente esqueceu a internet ligada, ligação, e aí atrapalhou, né? Mas agora a gente botou no modo avião para que a gente possa se conectar com vocês, né? Através dessa palavra. Então, eu queria que a gente pudesse refletir um pouquinho o que é esse modo avião em relação à nossa vida espiritual. Será que isso se encaixa, né, na nossa vida espiritual? Desde já eu já queria responder, sim, se encaixa, né? Porque esse tema, como a gente já falou, né, muito bem escolhido, né, tem muito a ver com a nossa vida espiritual, inclusive com a nossa. A gente estava conversando antes de gravar, né, enquanto Mari passou para a gente o tema, e a gente conversando, dizendo que nesse momento também de pandemia, quantos de nós entramos no modo avião em relação à nossa vida espiritual? Mas eu creio que o Espírito Santo deu esse tema a vocês para que a gente possa despertar, sair do modo avião, entrar em conexão com Deus, ligar a nossa rede espiritual e a gente continuar conectados com o Deus que nos ama, né? Amém. E que reconhece e que sabe das nossas fragilidades e mesmo assim não desiste de nós. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis 3. Nós vamos ler. Na verdade, você vai ler o último versículo do capítulo 2, né? E depois a gente vai ler Gênesis 3, do 1 ao 13. Linda vai fazer essa leitura para nós. Você também pode acompanhar. Aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto em relação ao tema. Vamos lá? Ora, um o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3 agora, do verso 1 até o verso 13. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesse? Então, disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então vamos lá. Pastor, o que é que esse texto tem a ver com a falta de conexão com Deus? O que é que esse texto que Linda acabou de ler tem a ver com estar sem rede, né? Estar sem sinal diante de Deus? Nós entendemos que esse texto é a primeira vez que seres humanos eles se desconectam de Deus. E aí a gente percebe que a primeira coisa que faz com que a gente perca essa conexão é o pecado. É interessante que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, e na viração do dia ele sempre ia conversar com Adão e Eva. Imagine que maravilhoso, né? Todo finalzinho de tarde ali está Deus batendo papo com você, né? E você ali, e é interessante que a palavra do Senhor diz que eles estavam nus. Essa nudez quer dizer de transparentes, estavam abertos, sem vergonha nenhuma, intimidade entre eles e Deus, né? Em conversar, em ser quem eles eram de verdade, porque não existia barreira entre eles. Mas a gente percebe que existem ruídos nessa comunicação, nessa relação, nessa conexão, e o que é que acontece? Eles deram ouvido à serpente, que no nosso caso é dar ouvidos ao inimigo. Então a gente percebe que esse texto sim tem a ver com essa falta de conexão, porque nós entendemos que isso começa quando nós damos aberturas ao pecado. Quando esse casal peca, eles se escondem de Deus, coisa que eles não faziam. Eles começam a coser folhas para fazer proteção para eles, ou seja, se esconderem. Essa conexão começa a ser enfraquecida. Uma conexão que era nua, e essa nudez, como eu falei, é uma questão de transparência, de não ter vergonha, né? Porque é uma coisa aberta, uma coisa de intimidade, né? Eles agora começam a se esconder, começam a coser folhas, começam a se esconder de Deus. E é interessante que Deus, sabendo de todas as coisas, porque Ele é soberano, Ele vai ao encontro deles, como de costume, Ele vai conversar com eles. E aí Ele pergunta: o que é que aconteceu? Cadê Adão e Eva, né? Cadê vocês? Quando eles dizem que se esconderam, porque tiveram medo que ouviram a voz do Senhor. O Senhor lembra para eles: vocês comeram daquela árvore que eu disse que não era para vocês terem comido. Então isso faz a gente refletir que a primeira coisa que faz com que a gente perca a nossa conexão com Deus é o pecado. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas eu não estou em pecado. A gente sabe que pecado é tudo aquilo que afasta a gente de Deus. Ou seja, se eu tenho mais tempo para minha família, se eu tenho mais tempo para os meus filhos, que inclusive a gente está tentando não fazer ruídos no vídeo, mas a gente tem um bebê de 6 meses, tem uma menina de 5 anos, né? Então assim, eles estão lá na sala, a gente está tentando manter todo o ambiente de silêncio, mas vocês vão considerar isso aí, certo? Mas a gente tem eu tenho a minha família, eu tenho a minha esposa, né? Que a gente se conhece desde os 12 anos, sou apaixonado por ela desde que ela tem 12 anos, tenho minha filha de 5 anos, tenho o meu filho de 6 meses, mas se o meu tempo, né? E o meu amor, a minha dedicação for maior para eles, e eu começar a me afastar de Deus, isso se torna pecado. Ah, pastor, eu sempre almejei ter o melhor trabalho e hoje eu consegui o melhor trabalho, mas hoje eu chego em casa tão cansado que eu não tenho tempo para me conectar com Deus. Então, por isso que eu digo que a primeira coisa que faz com que a gente perca a nossa rede, né? Que a gente perca a nossa conexão com Deus é o pecado. Porque o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Né? Eles ouviram, teve ruídos na comunicação, e o que é que aconteceu? Eles deram ouvido a outras vozes, que não foi a voz de Deus. Eles priorizaram outra voz.
onde a prioridade que eles deveriam ter dado era a comunhão deles com Deus. Era aquilo que Deus tinha dito já para eles, para não fazer. E aí a gente percebe que essa comunicação é quebrada, né, por causa desse ruído, onde Adão e Eva eles preferem ouvir outra voz a não ser a voz de Deus. E aí tenta se esconder, e a gente sabe que quando a gente está diante de uma pessoa que a gente tem intimidade, né, entre eu e minha esposa, né, a gente não tem vergonha um do outro, porque isso fala de intimidade. Né? Um casal ele não tem vergonha um do outro. E era isso que acontecia entre Deus, Adão e Eva. Eles não tinham vergonha um do outro. Mas a partir do momento que essa comunicação é quebrada, eles começam a ter vergonha e tentam se esconder de Deus. E às vezes é isso que acontece com a gente. Quando a gente está um pouco distante de Deus, quando a gente comete algum pecado que a gente não confessa, a tendência é a gente começar a tentar se esconder de Deus. A tendência é a gente se afastando de Deus aos poucos. A tendência é a gente não querer ir tanto à igreja. Né? A gente começa a esfriar um pouco, a gente que orava tanto, a gente vai dormir sem orar, ou então só deita na cama e diz Deus, obrigado pelo dia. Né? A leitura da Bíblia lá começa às vezes a ser uma coisa bem rápida, assim, eu vou trabalhar, então, como né, a gente toma aquele cafezinho rápido para ir trabalhar, então eu abro a minha Bíblia, eu leio um versículo e vou rápido. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque isso é o início de um pecado que gera o nosso afastamento do Senhor. Nós precisamos ter cuidado com isso. Né? Porque a gente sabe o que é que acontece. A gente sabe, a gente se conhece. Né? Eu já passei por momentos assim, Linda já passou por momentos assim. Né? Eu já cheguei em momentos na minha vida que eu chegava tão cansado do trabalho, eu chegava tão cansado de alguns lugares, muitas vezes da igreja, por ter pregado, por ter dado assistência a alguém. Então eu chegava tão cansado, né? Eu já tinha falado de Deus na igreja mesmo, já tinha conversado sobre o amor de Deus durante o dia com alguém, mas a minha conexão com Deus estava partindo, estava fraca, né? E isso chegou ao ponto até de tipo de eu não ler a Bíblia, de não buscar, de não orar. Então isso começou a me esfriar e o Senhor começou a mostrar que a verdadeira conexão que Ele quer comigo não é da igreja, que é importante sim, mas é eu e Ele, é a minha intimidade com Deus, sabe? Aquele entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então isso faz com que o nosso sinal com Deus ele aumente cada vez mais. Então por isso que eu falei no começo, tudo que nos afasta de Deus, como os irmãos já sabem, né, se torna pecado. E aqui a gente vê que não é diferente. O que afastou, o que quebrou essa conexão, o que fez essa rede, né, diminuir a sua frequência foi justamente o pecado que Adão e Eva cometeu e que fez com que eles se afastassem do Senhor. Mas aí o Senhor, pela sua infinita misericórdia, né, Ele nos chama todos os dias ao arrependimento. Antes da gente gravar esse vídeo, a gente estava justamente fazendo isso, orando, pedindo perdão ao Senhor quando muitas vezes nós priorizamos outras coisas, não priorizamos a sua obra, não priorizamos a nossa conexão com Ele, não priorizamos a oração, a palavra, porque esse é o meio pelo qual Ele vai falar com a gente e a gente vai ouvir a voz dEle, né, através das nossas orações, através da leitura da palavra, através dessa comunhão que nós precisamos ter com Deus todos os dias. E aí a gente estava justamente fazendo isso, eu e Linda, antes da gente começar a falar com vocês, pedindo perdão ao Senhor. Né, porque nós precisamos nos conectar com o Senhor a cada dia. Então, como eu falei, pela sua infinita misericórdia, né, a gente sabe que por Adão abundou o pecado, mas por Jesus Cristo superabundou a graça. Então a gente, quando está numa situação dessa, a gente não precisa ficar se sentindo culpado, mas a gente precisa ser levado ao arrependimento. E o arrependimento quer dizer alguma coisa precisa mudar em mim. Quando eu me arrependo, eu preciso mudar. Então, se você está passando por essa situação, muitas vezes não tem tempo, é faculdade online, tudo é tão online, até a gente está online hoje, né? Mas a gente vai estar aí com vocês em algum dos sábados, se Deus quiser, né? Mas aí é os filhos, e aí é o namoro, e aí é a igreja, é o trabalho da igreja, enfim, são tantos afazeres, são tantas coisas, a rotina, né? E a nossa conexão com Deus está ficando fraca. Nesse dia, o Senhor não está nos trazendo aqui para trazer um peso sobre nós, trazer culpa, não, né? Se esse tema foi escolhido é porque Deus está dizendo, ó, tem como você sair do modo avião. Tem como você conectar a sua rede. Vai lá, ó, pluga, joelho no chão, pluga, abre a Bíblia, né? Conversa comigo, vamos conversar de novo, né? Sem vergonha, né? A nudez da intimidade, a intimidade com o Senhor que nos leva a sermos transparentes, né? Filhos do Senhor. Então, quando o Senhor, em sua palavra, diz isso, que por Adão
né, o pecado abundou, mas por Jesus Cristo a graça superabundou. Então o que o Senhor tem para nós é isso, é a graça dele sobre nós. Ele não vem para nos trazer condenação em relação a isso, mas ele vem para dizer, olha, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, e que a nossa conexão ela possa aumentar cada vez mais. Então, pela graça do Senhor, reconecte ao Senhor, né? Tenha a sua conexão religada ao Senhor. Se caso você está sentindo fraquinho, se caso você está sentindo desanimado, lembre-se que você tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, que está dizendo todos os dias, vamos orar, vamos buscar a palavra, né? Pense em tudo aquilo que tem te afastado dessa comunicação com Deus e decida nesse dia, dizer, Senhor, eu preciso priorizar o Senhor. Linda vai ler a palavra do Senhor em Isaías 59, 1 e 2, só para a gente comprovar, porque eu aprendi quando eu era pequeno na EBD, né? Porque eu estou sem caneta aqui perto agora, mas uma professora da EBD ela fez assim uma vez, ela botou uma caneta, né? Porque a gente dizia assim que Deus se afasta da gente. Aí eu lembro até hoje que ela colocou uma caneta no meio da mão e a gente bota aqui, tem outro dedo aqui. Esse é Deus e esse aqui é a gente, certo? E aí Linda vai se afastando aos pouquinhos, pode se afastando, pode se afastando. E ela explicou isso, nunca mais eu esqueço, eu era criança. Pode se afastando. Pronto. Linda somos nós, mas Deus ele continua no centro de todas as coisas. Então quem se afasta somos nós. Quem vai ficando com a conexão fraca, né, a rede vai falhando, somos nós. Mas Deus continua aqui, do mesmo jeito, nos amando, nos perdoando, mas Ele espera de nós uma atitude de dizer, ó Deus, eu estou pisando na bola. Eu me arrependo nesse dia, sabe, de todas as coisas que têm me afastado do Senhor, que têm me feito perder a conexão com o Senhor, Deus, porque o Senhor é a prioridade da minha vida, né? O Senhor é o centro da minha vida. É interessante que não existe prioridades. Prioridade quer dizer, o primeiro lugar é prioridade. Ele deve ser a nossa prioridade. Por isso, nesse dia, Ele não quer que a gente se desconecte total. Às vezes a gente joga a culpa para a igreja, não, porque o pastor, porque a liderança, enfim, gente. Ninguém vai ter culpa se a minha conexão estiver fraca com Deus, porque a minha busca, o meu relacionamento tem que estar ligado entre eu e Deus, e a gente já tem acesso disso, né? A gente sabe que a gente tem acesso, desde que o véu rasgou, a gente tem acesso para entrar na presença do Senhor. Linda vai ler Isaías 59, do 1 ao 2, para a gente ver que é justamente isso que eu falei do Gênesis 3, que é o que nos afasta do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, só para a gente comprovar o que a gente leu em Gênesis 3, Deus, Ele nunca vai estar com o ouvido tapado. A conexão com Deus, com a gente, nunca vai falhar. Mas é nós quem nos afastamos por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. E perceba que até eu e você que somos cristãos já, o que é que acontece muitas vezes quando a gente peca? A gente sabe que tem que se arrepender, mas às vezes a gente tenta se esconder de Deus porque tem vergonha e não quer. É normal, porque é isso que o inimigo faz. Ele fez isso com Adão e Eva e faz isso com a gente sempre. Né? Querer achar que Deus não vai mais nos ouvir, né? Que a gente é tão pecador, tão falho, que é melhor a gente se afastando aos poucos, mas não é isso que o Senhor diz sobre nós. O Senhor diz que nós somos filhos amados, e o tempo que a gente clamar, Ele vai ouvir. O momento que a gente for conversar com Ele, Ele vai nos ouvir. Ele só nos orienta, assim como orientou Adão e Eva, não faça isso, não vá por esse caminho. Vocês podem fazer tudo, mas por aí não, porque se você for por aí, a nossa conexão vai ser quebrada. E é o que vocês têm de mais precioso, é a minha presença, é a nossa amizade. Então a mesma coisa quando a gente acabou de ler aqui em Isaías 59, 1 e 2, é justamente isso. Deus está dizendo, olha, eu não deixei de ouvir, eu não deixei de atender vocês, mas vocês acabam se afastando, como o exemplo que eu dei de mim, por causa dos vossos pecados. Mas nesse dia, o Senhor, através do seu sangue, Ele está dizendo, ó, filho, filha, eu perdoo vocês, porque o meu maior prazer é que a gente possa estar conectado. Sai desse modo avião, vamos deixar as funções voltar a acontecer entre nós, né? O amor, a intimidade, a oração, aquelas orações de madrugada que a gente fazia, né? Que passava uma hora e pouco buscando ao Senhor. É isso que Ele quer de nós, que a gente possa voltar a fazer isso, né? Porque o amor do Senhor é incomparável sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando vocês, né? É um prazer poder falar do amor de Deus, né? E também crescer junto nesse amor.
Que o Senhor continue abençoando Mari, Sérgio, todos vocês, a juventude da Primeira Igreja Batista, né, em Boa Viagem. Dizer que é um prazer muito grande para a gente estar aqui com vocês. Amém. Só para finalizar, em Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, que nessa noite a gente faça essa oração. Senhor, eu quero buscar em primeiro lugar o teu reino sobre a minha vida. Amém? Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Quando a noite fria cair sobre mim, na, 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 e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim.
Gente, muito obrigado por ter ficado conosco até agora, tá bom? Foi muito bom pra gente, tenho certeza que foi muito bom para você também. E você pode continuar nos assistindo, os cultos antigos, tá bom? E nos acompanhando lá no Instagram. Todo dia tem conteúdo lá, todo dia tem material para você estar interagindo com a gente, tá lendo e tá aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, né? Fica com Deus e até a próxima.